Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área, seu professor de Geografia, Conhecimentos Regionais aqui do Vale Concurso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro, a nossa resolução de questões. Rapaz, coisa boa é resolver questão, viu? Resolvendo questões, intensificando o nosso conteúdo relacionado à parte de teoria. Olhe, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Não assistiu a teoria? Não tem problema. Vem para as questões comigo aqui, porque aqui o negócio é casca grossa. Aqui é no detalhinho, no detalhinho. A gente consegue desenvolver muito bem, ponto a ponto, passo a passo, ver o que é que está certo, o que é que está errado. E eu quero com você já iniciar. Eu quero essa não, eu quero já fazer questão aqui de maneira insana. Galera, vamos nessa. Vamos continuar aqui. Continuar não, né? Vamos iniciar essa nossa segunda parte, essa nossa segunda aula. É a segunda aula com blocos específicos, né? Quando eu falo segunda aula, é porque você já deve ter assistido aí algumas outras aulas relacionadas às temáticas. Então vamos nessa. Nós vamos falar agora sobre a questão vinculada à litosfera. A litosfera, aquela litosferazinha que nós conhecemos, relacionada ao território mundial. Cara, tem muita coisa aqui para a gente falar, tem muita coisa para a gente desenvolver, para a gente comentar. Então vamos lá, vamos comigo aqui para a gente poder desenvolver muito bem esse nosso assunto. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui, ó, a litosfera corresponde à camada sólida mais externa, tá? A litosfera, a camada sólida mais externa da Terra, e encontra-se fragmentada em grandes placas tectônicas que se deslocam lentamente sobre a astenosfera. Eita, professor, aí complicou demais, né? O que é que isso quer dizer? Nós vamos falar sobre esse ponto aí. Porque quando a gente fala relacionado a essa questão, ele já traz exatamente as chamadas placas tectônicas, não é isso? Então ele fala, isso aqui é geografia física pura. Então a litosfera encontra-se fragmentada, né? Nós temos aí fragmentada em placas tectônicas que se movimentam na astenosfera devido às correntes de convecção do manto. Então ali nós temos a presença de processos como vulcanismo, como tectonismo, como abalos sísmicos, a questão relacionada à parte interna, que é os abalos sísmicos, né, que é o hipocentro, a parte de baixo, e o epicentro, que é a parte externa. Então, ó, a interação entre essas placas é responsável pela formação de diversas feições do relevo terrestre, tá? Esse relevo terrestre que pode ser chamado de geomorfologia. Professor, o que significa esse termo geomorfologia? Geo, no caso terra, morfologia, estrutura. Então é a leitura da estrutura da Terra. Então, ó, além da ocorrência de fenômenos naturais como terremotos, a gente falou, né? Nem vi aqui, vulcanismo e formação das cadeias montanhosas. Sobre a dinâmica da litosfera, assinale a alternativa correta. Então vamos nessa, vamos entender muito bem aqui esse nosso ponto. Ó, os terremotos ocorrem exclusivamente em áreas continentais. Já está errado. Por quê? Os terremotos eles não ocorrem apenas em áreas continentais, eles ocorrem também nas áreas oceânicas. Você lembra que em 2004, no dia 26 de dezembro de 2004, nós tivemos aí um dos maiores terremotos da história que soergueu grande porcentagem de terra e ali gerou a grande tsunami que mudou ali a configuração. Morreram mais de 4.000 pessoas na Indonésia, no Sri Lanka, na Malásia. Ali essa tsunami ela chegou em partes do território indiano, Sri Lanka. Então foi um processo bem conturbado nesse período. Estando ausente no fundo oceânico, errado, erradíssimo aqui. As áreas continentais, as áreas oceânicas, elas se encontram exatamente também dentro dessas questões. E trazendo um pouco aí para um ponto mais atual, né, 2004, em 2011 nós tivemos um outro terremoto oceânico, que foi exatamente do Japão, né, perdão, foi exatamente do Japão, que terminou desencadeando ali tsunamis na ilha de Fukushima, que é a ilha ao norte. E aí você tem a ilha de Fukushima, não, a usina de Fukushima que foi afetada por esse terremoto da ilha norte, não é que ocorreu ali na região do Pacífico, do Oceano Pacífico. Então,
esse termo aqui, ó, exclusivamente, ele muitas vezes deixa a questão completamente incorreta. Beleza? Vamos lá. Lembre que esse terremoto que ocorreu lá em 2011, ele foi um terremoto de magnitude 9. Magnitude 9, né? Ele foi foi um terremoto muito devastador nesse período. Vamos lá. A letra B, ele coloca assim, ó. Os movimentos divergentes das placas tectônicas são responsáveis pela formação das principais cordilheiras do planeta, como por exemplo as dos Andes e do Himalaia. Errado. Gente, nós temos 3 tipos de movimento. São os movimentos tectônicos. Esses movimentos eles são classificados em 3. É o movimento convergente, quando as placas elas se chocam, e aí termina provocando aquela cadeia de montanhas. Movimento tectônico geral. Então, você tem o choque de placas, movimento convergente. O movimento, quando ele é divergente, as placas elas se separam. Esse movimento divergente termina provocando ali a configuração de Grand Canyons, de grandes crateras, a exemplo ali do Grand Canyon nos Estados Unidos. E o movimento transformante é quando essas duas placas elas se atritam. Pode ser chamado de movimento transformante ou movimento transcorrente. Vai depender muito da sua formação. Depende não, né? Ou transformante ou transcorrente. Vai depender muito do seu atrito. Não que classificando o nome, mas o nome é o mesmo, mas vai depender da sua parte lá. Vocês entenderam, né? O termo é o mesmo, mas esse movimento ele provoca essa alternância, né? Entre de um lado e do outro, mas eles se atritam. Então, quando a gente fala aqui, ó, os movimentos divergentes, não. Ele coloca aqui, ó, errado. É o movimento convergente. E a gente pode colocar esse termo aqui, ó. Movimentos tectônicos. Movimentos tectônicos. E aí a gente coloca os 3 movimentos aqui, que é o movimento convergente. Isso cai muito em prova, tá, gente? Lá vai, professor, pelo amor de Deus. Convergente. Vamos lá. Vou pegar aqui o caneta. Convergente. Convergente. Movimento divergente. Divergente. E movimento transformante. Transformante. Então aqui você tem quando as placas elas se chocam, quando elas convergem, quando elas se chocam, terminam provocando as cadeias montanhosas, as montanhas, como é o caso aí da Cordilheira do Himalaia e Cordilheira dos Andes. O movimento divergente, quando elas se separam, provocando os Grand Canyons, e o transcorrente, quando elas se atritam. Aqui você tem a formação de quê? Dos chamados terremotos e os maremotos. Terremoto na terra, maremoto no mar. Olha, é cada definição, meu Deus, que às vezes eu fico constrangido, sabe? Professor, é óbvio, se é terremoto é na terra, se é maremoto é no mar, mas né, tem que falar, né? Tem que falar. Professor, será que o terremoto ele só se forma em área transformante? Não, ele se forma também em área convergente e divergente. Vai depender do processo no qual esteja se desenvolvendo. Tudo bem? E aí vem a Cordilheira do Himalaia. Mas tem um ponto aqui específico relacionado a essa questão da Cordilheira do Himalaia. Porque a Cordilheira do Himalaia, ó, presta atenção. Existem também 2 tipos de choque convergentes. É o movimento orogenético, quando as placas elas se dobram, e o movimento epirogenético, quando elas se chocam, tipo assim, você pega um tapete, aí você junta o tapete, ele só vai crescer. Aí a Cordilheira do Himalaia cresce exatamente por causa disso, né? O Himalaia, que é o choque entre 2 placas, a placa euroasiática e a placa indiana, que a gente chama de placa indogangética. Então, quando elas se chocam, provoca aquela cordilheira. E aí você tem o Monte Everest, que é o ponto de maior elevação. Se eu não me engano, o Monte Everest ele tem 8.843,68 metros de altura. Eu posso estar errado, tá, gente? Se eu tiver errado, por favor, faz muito tempo que eu estudei não, né? Que eu ministrei aula, e estudei também sobre a altitude do Monte Everest. Se tiver errado, por favor, dê um desconto aí. Então corrija se eu tiver errado. Eu vou olhar aqui, deixa eu pegar aqui
altura do Monte Everest. Vamos lá. Tá aqui, ó. Altura do Monte Everest. Acertei. Acertei. 8.848,86 metros. Acertei. Vá, se lascar. Eu não tenho problema não, meu irmão. Se eu errar aqui, eu vou filar, com certeza. Aí, galera, ó, tá aqui, ó. Letra C. Vamos nessa. Vem comigo, ó. O vulcanismo está restrito às áreas localizadas próximas ao Equador, onde há maior incidência de... Errado. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, hein? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O vulcanismo é toda a área de fenda tectônica onde você tem um expelimento de lava. Vamos lá. Você se corta, tá? Claro que não se cortar. Você sofreu um corte. O que é que acontece quando você sofre um corte? Sangra, não é? Sangra. Então, quando você tem uma fenda na placa tectônica, o que é que acontece? O planeta sangra. Então, esse sangramento é o quê? É o expelimento de lava. E essa lava, quando se encontra com os agentes externos, termina provocando ali a solidificação, que é o derramamento de lava. E a partir daí, a solidificação termina provocando o que nós chamamos de rochas extrusivas, tá? Extrusivas. Rocha intrusiva, rocha extrusiva. Beleza? Muito bem, a letra C está incorreta. Letra D. As placas tectônicas permanecem fixas. Errado. Elas estão em constante movimento, desde a sua formação dos continentes, não havendo deslocamento significativo na atualidade. Se não tivesse, nós estaríamos aí muito bem, não teríamos formações vinculadas aí aos terremotos, não teríamos aspectos vulcânicos, então, errado. O que sobra é a letra E. Vamos ver se a questão cabe recurso. Ó, a formação da Cordilheira do Himalaia está associada à convergência da placa indiana e a placa euroasiática, processo que continua provocando elevação da cadeia montanhosa constantemente, tá? Ó, vou pegar aqui uma páginazinha em branco, só para fazer um esquemazinho aqui para você dar uma olhada, só para a gente intensificar aqui o nosso processo. Vamos lá, ó. Pegou aqui, vamos lá, pegar aqui o pronto. Essa aqui é a nossa imagem, né, ilustrativa para a gente poder desenvolver. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui, vamos lá, o território, temos um chifre da África, né? Temos aqui Madagascar, aí o Oriente Médio, tá? Aí você tem a Índia e você tem o Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, que é dessa forma aqui. Aí você tem o Sri Lanka e você tem os demais territórios. O território indiano, ele é dividido praticamente assim, ó. Ele é dividido assim. Você tem o território do Nepal, você tem o território de Bangladesh, você tem o território da China. Aí você tem aqui a Índia, tá? Aí você tem aqui o Paquistão, você tem o Afeganistão, mas o importante não é isso não. O que importa está exatamente aqui, ó. Esse aqui é exatamente o choque da placa tectônica, que é o que a gente chama de Cordilheira do Himalaia. Você tem duas placas que convergem diretamente para essa área. Então, esse movimento aqui é o que a gente chama de movimento convergente de placas. E esse movimento, ele é epirogenético. Movimento epirogenético, onde as placas elas se chocam e se elevam. Então aqui você tem exatamente o Monte Everest, que é o chamado teto do mundo. E aí você tem o Nepal, você tem a questão relacionada aí a Bangladesh, você tem o território da Índia, você tem o território da China, o Planalto do Tibete. Então essas áreas, e falando sobre aquela questão do terremoto, o terremoto foi exatamente aqui, ó. O terremoto foi exatamente aqui no Oceano Índico e terminou classificando toda essa área aqui, ó. Toda essa área. Então, inclusive, o mapa geopolítico do território, ele terminou sendo modificado por conta dessa atuação em 2004, tá? Em 2004. Tem até um filme que eu posso até indicar para você,
que é chamado O Impossível. O Impossível. Esse filme é muito bom, tá bom? Então, tá aí a Cordilheira do Himalaia. Então, primeira questão já foi, primeira questão, letra E de escola. Vamos para a nossa segunda questão? Olha só. A crosta terrestre, essa questão aí, ela vai continuar falando sobre os aspectos físicos. É uma questão bem interessante para a gente estar dando uma olhada, tá? Os aspectos físicos, então ela vai trazer o processo de transformação e a gente tem que ficar muito ligado nisso. Vamos lá, olha só. A crosta terrestre encontra-se em constante transformação em razão da atuação dos chamados agentes internos e agentes externos. Isso aqui nós chamamos de agentes, no caso, os agentes exógenos, os externos, e os agentes endógenos, os agentes internos. Ó, os agentes internos associados à energia proveniente do interior da Terra são responsáveis por processos como tectonismo, vulcanismo e terremotos. Já os agentes externos atuam por meio do intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. Quer uma dica? Transforme essa definição aqui, esse enunciado, em conteúdo para você. Eu não vou nem reorganizar aqui, porque você pode muito bem fazer isso aí do outro lado, tá? Então coloca lá, ó, agentes endógenos, agentes exógenos. Agentes endógenos, agentes internos, vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico, agentes exógenos, a sedimentação, a erosão e o transporte, e também o intemperismo. Sobre a dinâmica da crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Vamos lá, olha só. O intemperismo e a erosão são agentes internos, errado, tá? Responsáveis pela formação de cadeias mais elevadas do planeta. Não existe isso. O intemperismo e a erosão são agentes externos. O próprio item aqui, né, o próprio enunciado já entregou tudo. Então, muito cuidado relacionado a isso, tá bom? Os terremotos ocorrem exclusivamente em áreas onde há atividade vulcânica recente. Olha o termo aqui, ó. Exclusivamente? Não. Os terremotos eles não vão acontecer só em áreas vulcânicas. Eles vão ocorrer em áreas de convergência de placa. Mas, professor, você falou que todo choque de placa tectônica, toda área de placa tectônica tem fenda. Não são todas as áreas. Se você pegar o esquema dos vulcões no mundo, você tem áreas esparsas, você tem regiões que apresentam intensas atividades vulcânicas. E eu vou ser mais específico com você, tá? A atividade vulcânica, ela apresenta-se em 3 modalidades. É o vulcão ativo, aquele que está em constante processo de expelimento de lava. O vulcão adormecido, que é aquele que não está expelindo, mas ele pode entrar em erupção a qualquer momento. E o vulcão que é inativo, que o Brasil apresenta também formações de vulcões inativos que foi rebaixando com o decorrer do tempo. E a maior presença deles está na Amazônia. Beleza? Professor, o Brasil tem terremoto? Tem, mas o terremoto de baixinha magnitude, que é o choque ali de pequenos blocos rochosos dentro da placa sul-americana. Então, ó, não esqueça disso, tá? Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Letra C. Vamos lá. O processo de sedimentação corresponde ao... Cadê? O processo de sedimentação corresponde ao desgaste das rochas provocado pela ação da água. Eita, professor, aqui, e aí? Erosão provocada dos ventos e das variações térmicas, proporcionando o desenvolvimento dos corpos hídricos em desenvolvimento. Errado, errado, porque ele faz, ó, a definição apresentada é de quê? É de quê? É de erosão. O processo de sedimentação, não. Não é o processo de sedimentação. Essa questão está relacionada à chamada erosão, tá? Por quê? Porque o intemperismo, quando a gente fala de intemperismo, o intemperismo é uma ação direta de quê? É uma ação de quebra das rochas, não é? Essas rochas que são divididas em rochas magmáticas, rochas metamórficas, e rochas sedimentares. Rochas sedimentares, tudo bem? Então é a quebra da rocha. Quando a gente pega a erosão, quando a gente pega o processo erosivo, a erosão,
A erosão nada mais é do que a remoção dos materiais. E aí vem a questão relacionada ao transporte, que é o deslocamento desses sedimentos. E o que seria essa questão sobre sedimentação? É a deposição dos materiais transportados. Então, o intemperismo é a quebra, a erosão é a remoção e a sedimentação é exatamente o ponto vinculado à deposição dos materiais. Então, essa alternativa aqui, ela está completamente incorreta. Tá bom? Então, essa definição é a definição sobre erosão. Faltou a gente colocar aqui a sedimentação, não é? Sedimentação. Só para a gente completar aqui o nosso raciocínio. É a deposição. É a deposição dos materiais. Deposição dos materiais. Esses materiais que são materiais transportados. Materiais transportados. Fechado, pessoal? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos para a nossa letra D. A nossa letra D. Ó, o tectonismo é um agente externo que atua principalmente no modelado das planícies fluviais. Errado. O tectonismo, ele é um agente, quando ele coloca aqui, ó, o tectonismo é um agente externo. O tectonismo não é um agente externo, o tectonismo é um agente interno. E aí, pessoal, quais são as características do próprio tectonismo? O tectonismo, ele provoca os dobramentos de placas, tá? Os dobramentos de placas apresentam os falhamentos, que é a elevação de uma placa sobre a outra, a formação das montanhas e, consequentemente, os terremotos. Fechado? Então, tá errado aí. Quando a gente fala nessa questão, atua principalmente no modelado das planícies fluviais. Essas planícies fluviais, ó. Fluviais é a sedimentação. Já ouviu falar num termo chamado arenização? Já? Que isso termina provocando o assoreamento dos rios. Pronto, isso daí é um processo erosivo, tá? Claro que a erosão é exatamente a remoção de materiais. Quando você tem o transporte desses materiais, você tem a sedimentação e a partir daí você tem um agregar de minerais e de arenito nas margens dos rios. Isso pode provocar aí uma enchente, o nivelamento dos rios e as restingas elas podem consequentemente serem afetadas, as áreas de várzea. Então, cuidado nesse ponto, tá? Uma outra característica também, que eu sempre falo para o meu aluno e que a gente deve entender, está exatamente na diferença entre o que é modelamento e o que é transformação. Olha só, a transformação é quando ocorre um processo imediato. O relevo ele foi transformado. Aí um tectonismo, um vulcanismo terminou ocasionando uma transformação. O modelamento ele é gradativo, ele vai acontecendo no decorrer do tempo. E aí o homem em si, né, o agente antropizado, a formação antrópica, vai modelando a superfície. E esse modelamento termina ocasionando aí a transformação que é o que acontece como consequência. A letra E, vamos colocar aqui como correto já, porque é a única que sobra. A dinâmica da crosta terrestre resulta da interação dos agentes internos que tendem a construir e deformar o relevo. Os agentes externos que atuam desgastando e remodelando as forças terrestres. Olha aí, a diferença entre modelamento e transformação. Nessa nossa primeira parte aí, ó, constrói e deforma o relevo, transforma. E quando ele fala desgaste e modelamento, remodelando as forças terrestres. Lembre muito bem, quando a gente fala relacionado, está no nosso o relevo terrestre. Eu vou falar sobre isso já já. Nós vamos falar sobre planalto, planícies, depressões e montanhas. Aí a gente vai construir essa nossa ideia muito bem. Fechado, pessoal? Então, ó, segunda questão, nós temos aí como alternativa correta a letra E. Tudo bem? Vamos lá, vem comigo aqui na ideia. Eu sei que eu vou fazer um comentário sobre esse ponto e eu quero colocar
uma paginazinha aqui, um termozinho em branco para a gente poder desenvolver. Vou colocar aqui nas outras também, porque vai que eu precise, né? Vamos lá, vamos para a nossa terceira questão. Vem comigo aqui. Terceira questão que já vai falar sobre o relevo terrestre. Professor, eu não vi nada sobre o relevo terrestre. Não se preocupe. Fazendo apenas essa questão, eu digo a você, fazendo apenas essa questão, você vai conseguir rever todo o conteúdo, fazendo as anotações. Fica tranquilo, deixa comigo que a gente vai fazer uma boa prova. Ó, o relevo terrestre corresponde ao conjunto das formas da superfície da Terra, resultantes da interação entre os agentes internos, como o tectonismo e o vulcanismo, e os agentes externos, como o intemperismo e a erosão. No Brasil, a classificação mais utilizada é a proposta do professor Jurandir Ross, que considera a origem e os processos de formação das formas de relevo. Antes da gente continuar, eu quero dizer para você que no estudo relacionado ao relevo terrestre, nós temos 3 grandes pesquisadores. É o Jurandir Ross, o Haroldo de Azevedo e o Aziz Absaber. O professor Aziz Absaber, ele vai estudar aquilo que você já conhece como domínios morfoclimáticos. O professor Haroldo de Azevedo é a primeira grande classificação desse relevo. E o professor Jurandir Ross é aquele que vai estar até hoje, que cai muito, bastante em prova. Então vamos lá, ó. Considerando os conhecimentos sobre o relevo terrestre, assinale a alternativa correta. Vamos lá, questãozinha boa essa daqui, hein? Vamos embora. Preste atenção. As planícies caracterizam-se pelo predomínio de processos erosivos sobre os deposicionais, sendo as áreas mais geointensas do relevo terrestre. Eita, professor, essa daqui tá incorreta. Por que ela está incorreta? Ele coloca assim, onde é que está o erro? Aqui nós temos um processo em que há uma inversão de valores, tá? Nas planícies, os processos erosivos, tá aqui, ó, caracterizam pelo processo erosivo sobre os deposicionais. Nessas áreas de planície, predomina a sedimentação e o acúmulo de materiais, sendo as áreas mais geointensas do relevo. Errado, as áreas mais geointensas são aquelas de formação planáltica. O processo erosivo ele vai ocorrer em áreas de elevação, em áreas acidentadas. E aí, quando ele fala que a planície caracteriza pelo predomínio de processo erosivo sobre os deposicionais, está invertido aí. Os depósitos caracterizam a planície mais do que o processo erosivo, tá? E aí ficou certo, né? Ficou tranquilo aí, você conseguiu identificar, né? Conseguiu identificar aí a inversão. Primeiro, os deposicionais, depósito de sedimento, depois os agentes erosivos. O predomínio é de deposicionais. Primeiro, depois o processo erosivo. Por isso que deixou o incorreto. Fechado? Letra A já foi pro saco. Tranquilo? Letra B tem assim, ó. As depressões são formas de relevo que se localizam obrigatoriamente abaixo do nível do mar, apresentando uma intensa atividade tectônica. Errado. A depressão é uma condição do relevo, é uma das unidades, planalto, planície, depressões e montanhas. O que é que vai acontecer? Nós teremos aí o planalto, que é uma área de elevação, tá? Que apresenta aí no Brasil acima de 200 metros, as planícies de 0 a 200 e as montanhas aí com acima de 4.000 metros de elevação, isso no Brasil. E a depressão, ela não ocorre exclusivamente abaixo do nível do mar. Ela ocorre de duas formas. É a depressão absoluta, que é aquela sim que está abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que é aquela que apresenta um desnivelamento, só que acima do nível do mar. Já já nós vamos fazer essa relação aqui e você vai ver muito bem. Vamos corrigir a primeira questão. Letra C, vamos lá. Os planaltos são áreas onde predominam os processos de acumulação de sedimento. Errado. Os planaltos não. Onde ocorre o acúmulo de sedimento são as áreas típicas de planície. As áreas típicas de planície, não de planalto. Planalto ocorre ali a sedimentação, não é? Ocorre ali que é a sedimentação não, que é o desgaste sedimentar. Os sedimentos eles se desprendem. Quando ele coloca aqui, ó,
acumulação. O acúmulo não acumula, ele sedimenta. Sendo geralmente encontrado nas margens dos rios e litorais. Errado. Isso aqui são as chamadas planícies. Beleza? Então, muito cuidado nesse ponto. A letra D. As montanhas são formas de relevo originadas por processos vulcânicos recentes, inexistindo de origem tectônica. Errado. Processo vulcânico recente. E aí? E aí? Está relacionado isso? Nem toda montanha possui origem vulcânica. Nem toda montanha, apesar de que uma montanha é um processo tectônico de origem recente, não de processo vulcânico recente. Inexistindo em origem, inexistindo não, a formação tectônica. E aí sobra exatamente a nossa letra E. Tá aqui, ó. Os planaltos são formas de relevo onde predominam processos erosivos, muito bem, sobre os deposicionais. Olha aí, ele inverteu aqui, ó, letra A e letra E, podendo apresentar diferentes altitudes e origens geológicas. Então, pessoal, tá aí esse nosso ponto, tá? Essa nossa característica que mostra exatamente como que esse relevo ele pode ser desgastado. E aí o que é que acontece? Nós vamos para a nossa próxima aula agora, e nessa próxima aula, nesse nosso próximo bloco, eu vou fazer um esquema muito intenso para que a gente venha desenvolver e ter uma amplitude de conhecimento sobre essas estruturas, beleza? Então vem comigo para o nosso próximo bloco que vai dar certo demais.